E existe uma série de instrumentos dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos que deveriam fazer com que o armazenamento dos rejeitos fosse feito dentro de um standard que hoje ainda é o standard considerado adequado, que é os aterros sanitários. Semana passada, eu estive num evento lá em Volta Redonda, organizado lá pelo meu grupo de pesquisa, com uma palestra de um engenheiro que estava dizendo que o paradigma já está mudando dos aterros para o tratamento direto dos rejeitos. Ou seja, por quê? Você está entulhando ali no aterro sanitário, sem triagem e sem dar destinação, uma série de coisas que poderiam ser reutilizadas, recicladas, etc, etc. Então, na verdade, a gente está enterrando dinheiro, enterrando riqueza. Todo mundo junto? Fora que os aterros sanitários no Brasil acabam tendo a sua vida útil, que é drasticamente diminuída em função de nós termos um desperdício enorme de alimentos, né, de material orgânico. Então, os aterros têm um custo enorme, são planejados para durar 30, 40 anos e, às vezes, com a metade da vida útil já estão sem condições de continuarem sendo utilizados. E aí isso é importante porque, a partir do momento que eu atualizo as políticas públicas, periodicamente, considerando o estado da implementação dessas políticas, o estado da arte do conhecimento vinculado a essas políticas, eu posso, a partir do momento, parar de planejar novos aterros, trabalhar com esses que já estão planejados e começar a planejar o quê? Usinas que vão fazer o tratamento direto, a triagem e o tratamento direto dos rejeitos. Estamos juntos? Então, o que é importante para uma política pública acontecer? O marco normativo, sim. Para isso, nós estamos aqui capacitados, né? Para debater marcos normativos, debater o que é o melhor modelo, o melhor exemplo, buscar inspirações, às vezes, no direito comparado, às vezes inspirações felizes, ou às vezes inspirações que não tem nada a ver com a nossa realidade periférica e de um federalismo capenga. E aí essas inspirações muitas vezes não funcionam por causa disso, porque elas não foram pensadas para a nossa realidade. Então precisa de um marco normativo, mas só isso é o bastante? A gente precisa de dinheiro. Né? Tem vários livros que falam sobre isso, né? O custo dos direitos. Os direitos têm um custo para serem implementados. Investir nesses direitos é, primeiro, garantir uma perspectiva de futuro minimamente equilibrado e, muitas vezes, é economicamente rentável. Mas, no Brasil, isso não decola por questões que vão além da economia, questões que são de cunho político, muitas vezes. Né? Todo mundo sabe que para cada dólar que você investe em saneamento, você economiza 4 no Sistema Único de Saúde. Então, cada dinheirinho que eu botasse lá em saneamento, para levar água com qualidade, e principalmente para recolher e tratar os rejeitos, isso me geraria uma economia fantástica no SUS, que pesa no orçamento público. E mesmo assim, nós ainda temos metade da população no Brasil, aproximadamente, talvez um pouco menos, cerca de 100 milhões de pessoas que não têm coleta e tratamento de esgoto hoje, em 2023. E aí fez-se o novo marco do saneamento, com uma outra perspectiva, buscando, em tese, sanar a lentidão na ampliação da malha coletora e das estações de tratamento. E se nós fôssemos pensar, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem tudo para ser um cartão postal do mundo, tá? O que afasta os turistas daqui? A insegurança, a violência e, muitas vezes, a sujeira na praia, a água suja, a água poluída. A pessoa chega aqui, quer tomar um mergulho lá em Copacabana, se ela descer no ponto de ônibus errado, se ela descer ali, dependendo da altura da praia, tem uma língua negra, indo para a praia, né? Aquelas, ela vai mergulhar acompanhando a língua negra. Tá claro que isso não faz sentido nenhum, né? Então, quanto a gente perde anualmente de receita, de turismo,
e quanto a gente deixaria de economizar no SUS por falta de saneamento básico. É o mínimo, porque a gente aqui, a gente está ainda no tratamento primário, ainda secundário às vezes, poucas vezes, que é você clorar a água, fazer uma elevatória, e aí sedimentam as partículas mais pesadas, você deixa depois a água passar no ambiente com bastante espaço, oxigenado, aerado e com luz solar, e pronto. Isso não resolve uma série de problemas que nós já enfrentamos hoje. A questão dos microplásticos, dos rejeitos de medicação, rejeitos de hormônio, tudo que sai pela urina e vai parar num curso d'água, aonde mais à frente alguém capta e dá esse tratamento primário para beber essa mesma água, que vai continuar contendo essas impurezas. Tá? Então, a título de anedota, curiosidade, eu escrevi um conto que vai sair no livro. Um belo dia vai sair, tá lá na fila. Né? Onde uma pessoa chega para o médico para fazer uma cirurgia plástica. Mas essa cirurgia plástica não era uma cirurgia plástica estética, era uma cirurgia para remoção de plástico acumulado no corpo. Né? O nome do conto é cirurgia plástica. Né? E aí o conto vai desenrolando até você entender que a pessoa tem que se submeter a um procedimento para drenar o excesso de plástico, porque se ela não drenar aquele excesso, ela vai colapsar e ela vai morrer. Né? E aí o conto vai embora, né? Com nanotecnologia, com uma série de coisas que eu inventei lá, né? Num devaneio desses high-tech. Né? Mas a gente tem que olhar para o futuro, né? E pensar que essas políticas públicas elas precisam sair do papel pelo nosso bem-estar, pela nossa possibilidade de continuar existindo aqui. Vocês são jovens aqui, a maioria. Né? E vão ter filhos, eu imagino. Né? Não todos, alguns querendo, outros sem querer, mas as crianças vêm aí. Isso é um fato. Né? Fato. E aí, que mundo você vai deixar para o seu... Porque antigamente você discutia meio ambiente, falava assim, mas imagina no mundo que você vai deixar para os seus netos, para os seus bisnetos. Agora não, agora a coisa está mais séria. Que mundo você vai deixar para você na sua velhice, né? Porque a gente vai estar aí, a expectativa de vida é da gente viver 100 anos, mais 100 anos, e principalmente para os seus filhos. E depois, talvez, acabou, não sei. Então, tudo que a gente debate hoje, mudanças climáticas, perdas de biodiversidade, para tudo tem uma política pública, para tudo já tem um marco normativo. Nós não temos um problema de falta de marcos normativos, nós temos, parei de contar, talvez daqui a pouco beirando a 1000 tratados internacionais relacionados ao meio ambiente. Nós temos aqui no Brasil uma coleção enorme de normas ambientais, que não cabe naquela coletâneazinha, é um resuminho que vem lá com umas 200. Aquilo ali é nada. Tem muito mais, mas a coisa não sai do papel. Então, o que precisa para sair do papel? Primeira coisa, precisa de dinheiro. Sem dinheiro, não tem política pública que saia do papel. Precisa ter orçamento. Então, bom, agora não sei. Também não estou muito iludido, mas agora talvez melhore um pouco. Mas nos últimos 5, 6 anos, o orçamento da parte do meio ambiente no governo federal vinha caindo drasticamente. E aí os órgãos ambientais não têm dinheiro nem para fazer o básico. Às vezes o órgão ambiental não tem dinheiro para botar gasolina no carro. Já é difícil por causa da burocracia. Quando você vê essa burocracia, acaba o dinheiro. Aí fica complicado, fica difícil. Tem que fazer uma fiscalização, né, num lugar de mata fechada. Só chega de helicóptero. Não tem um helicóptero. Quando tem um helicóptero, não tem a gasolina. E o helicóptero tem que ser blindado, porque as pessoas recebem os agentes ambientais com armamento pesado. Então, sem dinheiro, tudo bem, gente. Sem dinheiro, nada disso vai funcionar, nada disso vai sair do papel. Mas basta só ter o dinheiro. Então, a título de curiosidade, a máquina pública precisa de funcionários. Por mais que a gente admita debate sobre privatização de algumas coisas, a política pública precisa de funcionário público, em sentido amplo aqui. Precisa de servidor. E aí,
Brasil e Estados Unidos, uma comparação grosseira. O professor Paulo Bessa sabe bastante do panorama norte-americano, então se eu falar alguma besteira aqui, ele pode me corrigir. Então, PIB do Brasil era mais ou menos 1/3 do PIB dos Estados Unidos. Número de agências lá nos Estados Unidos, se eu me lembro, era maior do que o número de agências aqui. E aí, claro que ninguém espera que o Brasil invista igual aos Estados Unidos. A gente não tem esse dinheiro sobrando. Mas se nós investíssemos 1/3 proporcional ao PIB do que eles investem, comparando 2019, a diferença ia ser grotesca daquilo que a gente investe, por exemplo, em áreas protegidas por hectare. E aí não tem como você cobrar desempenho semelhante se você está gastando, ao invés de 1/3 proporcional ao PIB, você está gastando 20 vezes menos. Lá em Volta Redonda tem uma unidade de conservação, Floresta da Cicuta. Um dia conheci o Sandro. Até pouco tempo, porque agora também, gente, não, às vezes atualiza melhor, mas até pouco tempo, né, poucos anos atrás, o Sandro era o único servidor do ICMBio para aquela unidade. Poxa, nem que ele fosse primo do super-homem, ele daria conta sozinho de tomar conta daquela área. E olha que a área é uma unidade de conservação de dimensões pequenas. Mas é impossível. Uma pessoa, não, pessoal, ele tem ali um grupo de comissionados, 4. Também não adiantou nada. Como é que vai dar conta de fiscalizar uma área enorme, que tem ações de educação ambiental, que tem ações de reflorestamento, etc, etc, etc. Não dá conta. Então, precisamos ter investimento, entender que é importante investir na política ambiental, entender que isso tem que ser prioridade. Não precisa ser o primeiro orçamento, o terceiro, o quarto, mas não pode ser dos últimos orçamentos em termos de valor, com todo respeito às demais pastas que a gente vive no Brasil, né? Uma escolha difícil entre prioridades. Igual hoje a Tati estava lá escolhendo, junto com uma comissão, quem seriam os bolsistas da turma 2023 lá no mestrado. E foi difícil pra caramba escolher. Nós tínhamos pouquíssimas bolsas e muitas pessoas concorrendo. Mas a gente precisa fazer essas escolhas e o meio ambiente não pode ser a última prioridade. Então precisa de lei? Precisa. Precisa de orçamento? Precisa. Precisa de funcionário, servidor? Precisa. Mas falta alguma coisa. Eu acho que esse alguma coisa, eu já vou encaminhando para a gente abrir os debates aqui, eu acho que esse alguma coisa pode ser a falta de participação. E aí, claro, nos últimos anos, nós experienciamos, né, vivenciamos um cerceamento desses espaços, né, uma diminuição desses espaços. Então, vários conselhos que lidam com a questão ambiental foram sendo reformulados e foram perdendo a representação da sociedade civil. E aí passaram a funcionar como conselhos governamentais, onde a sociedade civil pode eventualmente falar, mas isso não faz diferença nenhuma. Então, o exemplo, né, o mais caricato disso foi o CONAMA, que teve a sua composição alterada algumas vezes. Isso chegou ao Supremo. E o Supremo até recentemente passou a adotar um posicionamento diferente em relação às resoluções do CONAMA, que antes não havia análise de mérito. Que havia, no entendimento até uns 15 anos atrás, havia ofensa reflexa à Constituição. Então, era uma questão, em primeiro plano, de legalidade, e não de constitucionalidade. Mas, recentemente, o quadro dramático levou o STF a rever esse posicionamento. E entender que certas resoluções do CONAMA eram inconstitucionais. Imagine um órgão que é pensado para normatizar a proteção ambiental, expedindo normas que retiravam a proteção ambiental. E o caso é emblemático, né? Porque era a resolução 500. Imagina que o CONAMA ia editar a sua resolução número 500. Então, todo mundo criou a expectativa de que ia ser algo bonito, né? Algo memorável, algo relevante do ponto de vista positivo. Mas não, foi uma resolução que basicamente revogava algumas resoluções sem propor nada no lugar. E aí o Supremo entendeu que aquilo era inconstitucional, porque
ofendia a ideia de que não poderia haver proteção deficiente, dentre outras coisas, né? Eu não vou fazer aqui uma análise do julgado. E esse espaço participativo ele tem que ser garantido pelo poder público, sim, mas ele só vai ser mais efetivo a partir do momento que as pessoas se engajam na participação. E esse engajamento é o que a gente busca quando nós fazemos uma palestra sobre meio ambiente. Semana passada eu fiz uma roda, assim, né, depois de uma série de apresentações de resumos expandidos lá no evento em Volta Redonda, nós estávamos debatendo isso. É a questão da ética, é a questão social, é a questão da educação. Na verdade, tudo isso está muito imbricado, né, misturado. Mas nós podemos dizer que a educação também é um problema sério em todos os aspectos no Brasil. E no plano ambiental não ia ser diferente. Quer dizer, nós admitimos que uma parcela esmagadora da população vota num projeto claramente genocida em relação aos povos originários e que vota num projeto político com uma pauta claramente, escancaradamente antiambiental, em 2023, porque talvez, e aqui é só uma suposição, né? Talvez, se nós pegássemos proposições do governo Vargas dos anos 40, talvez algumas fossem mais avançadas do que coisas que surgiram recentemente. E isso é estarrecedor, é chocante. Então, para alguns é revoltante. O que fala sobre isso? E nós aqui somos ainda uma minoria de pessoas que se propõem a pensar a questão ambiental e a entender por que isso é importante. Então, a gente precisa fazer essa mensagem replicar, né? Circular. E, claro, buscar que a educação ambiental no Brasil, que também é uma política, desde a década de 90, que também seja colocada em prática. Né? Seja a educação ambiental do ponto de vista mais formal, que é você incluir isso transversalmente no currículo das escolas, e algumas escolas até fazem isso, mas a maioria, né? A maior parte acredito que não. Essa inclusão da questão ambiental, né? Na pós-graduação, ela pode ter um formato excepcional de disciplina, mas na graduação, né? Até o ensino médio, ela tem esse caráter transversal, de não ser uma disciplina em si, mas perpassa as cadeiras de ciências, né, para o pessoal lá do primário, e depois biologia, geografia, etc. E nós temos os processos que são chamados de educação ambiental informal, que são as campanhas publicitárias, as campanhas educativas, as atividades práticas. Então, um belo dia, eu organizei um grupo para recolher lixo na praia de Copacabana. Choveu, não apareceu ninguém. Fiquei lá com 3 pessoas, catamos 1 quilo de lixo e fomos embora. Esse foi o resultado, né? E eu estava numa expectativa em relação àquilo, né? Eu organizei aquilo, 2 meses organizando aquilo, trabalhando caramba, seguindo diretriz lá que isso era ligado à ONU, então, a ONU Oceanos, então estava tentando seguir a cartilha deles e tal. E não deu em nada. Aí um belo dia a gente tem que fazer isso de novo e ver se de repente aparece pelo menos 1 dúzia de pessoas para recolher esse lixo, mas não só para recolher o lixo, porque a ideia era recolher o lixo e falar com as pessoas da praia, explicar para elas, ó, você está pisando em lixo, isso aqui, ó, pode fazer mal para a tua saúde, isso aqui está poluindo o meio ambiente, quem sabe convencer. A gente tem que ir comendo pelas beiradas e convencendo as pessoas a incorporar essa preocupação ambiental. Então, a gente tem a educação ambiental formal, a educação ambiental informal, e a gente pode falar na educação ambiental conservadora e na crítica. E a crítica, ela procura ir para além da superfície, né? A política de educação ambiental, ela prevê que a educação ambiental tenha uma contextualização histórica, política, econômica, social. Então, para além do normativo, né? Para além do normativismo, do positivismo. Então, nós precisamos economizar água. É um problema sério, né? Estamos aí com esse problema sério, apesar de sermos o planeta Terra, que é chamado de planeta água, o percentual de água doce é pequeno, proporcional ao percentual de água salgada, e nós temos conflitos reais por água acontecendo no mundo cada vez mais. E aqui no Brasil, que tem
algumas das maiores bacias hidrográficas do planeta, também estamos enfrentando dificuldade em oferecer água tratada para a nossa população, né, porque não chega para todo mundo. E aí a pessoa fala, não, você precisa economizar água, então feche a torneira, tome banho, na hora de se ensaboar, feche o chuveiro. É claro que isso é útil, gente. É claro que você tem que fazer isso. Ninguém vai defender aqui que o ambientalista seja fedorento, que a ambientalista seja mal cheirosa. Não, a gente precisa ganhar pessoas para a causa, tem que chegar aqui cheirosinho. Aliás, esqueci de passar meu perfume, lembrei agora. Mas eu tomei meu banho. Bonitinho. Na hora de me ensaboar, eu fechei o chuveiro. Mas esqueci o meu perfume, infelizmente. Faz parte, né? Nessa correria, né? Sair de uma reunião direto para cá, enfim, acontece. Agora, será que essa economia doméstica tem um potencial de mudar a questão da forma como os recursos hídricos são distribuídos no Brasil e a causa pela qual eles não estão chegando para todo mundo? Aí uma educação ambiental crítica vai dizer não. Isso representa 6 a 10% do consumo de água, e aí a gente precisa investir em mudanças no agro, mudanças na agricultura e mudanças na indústria, que são os setores que correspondem, né? Agricultura, agroindústria, agropecuária. Parece que gira em torno de 70%, indústria parece que gira em torno de 26%, 30%. Isso vai oscilando, né? Então, estimular o reuso de água na indústria. E, poxa, isso seria excelente. Mas aí, se nós damos um passo além, a gente... E aí realmente tem que concluir, né? Estou me preparando. Estou fazendo aquele círculo para tentar achar um fecho e terminar a palestra. Se nós formos um passo além, a gente não consegue ter água em disponibilidade, inclusive para fins de geração de energia, né, de forma confiável, se nós continuarmos mantendo o desmatamento massivo do bioma amazônico. Da Amazônia Legal, do Cerrado. Porque tem uma série de questões de equilíbrio ambiental e ecológico aí envolvidas. Por exemplo, a questão do que se chama de rios voadores, a forma como a umidade circula pelo Brasil. Isso tem a ver com os fragmentos florestais. Se eu vou desmatando tudo, essa circulação se torna cada vez mais imprecisa. Não vai chover no momento certo, na hora certa. A gente já está no momento em que as mudanças climáticas tendem a intensificar a frequência e a intensidade dos chamados extremos climáticos. Eventos climáticos extremos, as chuvas acima da média, as secas acima da média, as temperaturas, uma amplitude térmica cada vez maior, os dias mais quentes cada vez mais quentes, etc, etc. Então, para ter água de forma segura, acessível e sana, potável, a gente precisa também olhar para as florestas por uma visão holística para o Brasil inteiro. E aí, se nós formos pensar o nosso modelo de tratamento de água, é um modelo que busca captar água em grande escala, em cursos d'água para distribuir dali para outras cidades. Então, vários cursos hídricos que são de médio porte que poderiam perfeitamente integrar sistemas auxiliares de captação e distribuição de água não são pensados. E a mesma lógica vale para o tratamento das águas residuais que acabam poluindo esses rios, onde nós mesmos vamos lá captar essa água jusante. Então, acho que eu levantei muitas questões. Eu confesso que não foi um planejamento assim, muito detalhado, né? Então, fiz algumas indas e vindas, né? Algumas curvas sinuosas, como o curso do rio deve ser, né? O curso do rio ele tem que ter as suas curvas, a sua sinuosidade, né? Porque senão a água corre muito rápido e aí, provavelmente, quem tiver à margem vai sofrer os impactos disso. Então, com algumas pequenas curvas e com uma velocidade assim, um pouco de cruzeiro, eu levantei algumas questões para nós debatermos envolvendo políticas públicas e sustentabilidade. Vou devolver a palavra para o professor Paulo de Bessa Antunes, agradecendo mais uma vez o convite, agradecendo ao senhor, a Úrsula também, perdão? A Mariana, ao PPG da Unirio. Então, fico à disposição aí para perguntas. Obrigado.
Bom, essa intervenção aí do professor Pedro, um aspecto que ele me chamou a atenção é quando ele falou da história da educação ambiental. E a gente, assim, o Dia do Meio Ambiente, essa data, hoje, dia 5 de junho, ela tem 30 anos, é a data da Conferência Rio 92 e tal, então se pegou esse dia aí para isso. Eu me lembro, eu estava lá. Agora, tem algumas questões que a gente precisa parar para pensar. A gente tem aqui uma cadeira chamada Direito Ambiental. No meu modo de ver, a existência de uma cadeira de Direito Ambiental ela chega a ser até uma certa contradição, porque se, como foi falado, e eu concordo com a intervenção que ele fez, a gente precisa ter uma preocupação ambiental. No momento que você cria uma cadeira para isto, você isola o tema numa determinada área, que passa a ser uma espécie de uma cadeira paralela a outras cadeiras. Então, você tem aqui o direito ambiental, aqui você tem o direito penal, aqui você tem o direito civil, por aí vai. E, na verdade, essa é uma maneira, do meu ponto de vista, equivocada de tratar essa questão. Primeiro, se a gente fosse falar numa cadeira de direito ambiental, talvez a gente precisasse extinguir essa cadeira e criar uma série de outras cadeiras sobre temas específicos. Então, não seria absurdo você tivesse uma cadeira voltada para a questão de água, uma cadeira voltada para a questão de diversidade biológica, proteção de animais. E aí eu chamo a atenção que nessa questão de proteção de animais, quando a gente fala... Hoje existe essa tendência de direito dos animais, né? Uma discussão que tem aí. Mas essa discussão está mais voltada para pet do que propriamente para animais silvestres. Tá? Então, esse é um outro ponto aí que a gente precisaria ver. Agora, quando você vai para uma disciplina como direito civil, esse assunto ambiental ele não passa por ali. E aí a gente tem um problema. Porque, veja vocês o seguinte, hoje a gente fala, por exemplo, se a gente pegar o Código do Consumidor, hoje você vai tivemos aqui até o professor Abate que falou sobre isso, né? Na terça-feira, que nós tivemos uma palestra dele aqui. Se você pegar o Código do Consumidor, há muitas empresas que dizem assim, nós somos sustentáveis, nós somos a favor do meio ambiente, e aí, enfim, tem toda uma história. Ora, o Código do Consumidor, o que ele fala? Que os anúncios, as declarações públicas, aderem ao contrato de consumo. Não é? Então, veja, eu posso, através do Código do Consumidor, fazer cobranças ambientais. Eu, como consumidor, comprei um produto que diz que é amigo do meio ambiente, só usa madeira reciclada ou madeira de floresta plantada. Será que isso é uma verdade? Isso é uma parte do contrato de consumo que veio através de publicidade. Então, no próprio direito do consumidor, hipoteticamente, essa questão poderia ser tratada.
mas ela não é tratada. Você joga, o meio ambiente vira uma matéria esquisita lá, que é um negócio que as pessoas não... Assim, meio estranho, e aí a gente observa a Universidade Pace, por exemplo, nos Estados Unidos, tem por volta de 40 disciplinas diferentes de meio ambiente dentro da escola de Direito. Quantidade enorme de matérias. Nós estamos muito distante disso, inclusive por uma visão distorcida que nós temos nas escolas de direito, que na sua maioria tem uma visão de formação profissional, que eu diria que não é nem do século XX, é do século XIX, que é uma formação praxista, uma formação muito voltada para aquele dia a dia, só que a gente está esquecendo uma coisa: esse dia a dia da advocacia, como se pensa hoje, ele está sendo engolido pela tecnologia. Ele está sendo engolido por processos eletrônicos, ele está sendo engolido por buscas praticamente imediatas na internet. Isso é uma coisa que está com os dias contados. Quem não tiver essa percepção corre o risco de, daqui a 10 anos, não ter profissão. Porque isso está acabando. Eu me lembro quando eu comecei profissionalmente, era um inferno. O processo era costurado, era o escrevente, aquele escrevente era o dono do processo, era o estagiário que ia com uma fichinha no fórum, isso tudo foi acabando. Aí depois veio o boleto, aí vai lá tirar o boleto, mas o boleto também acabou, e hoje isso tudo você entra num sistema push e você recebe a informação do processo, no teu e-mail. E a tendência é cada vez maior. Outra questão que o professor Zé Gabriel fala aqui com muita propriedade é como será daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos o profissional do direito ou também aqui das ciências ambientais, e quem é o competidor desse profissional? Quem é o cara que está disputando vaga com esse profissional? Aí diz o professor Zé Gabriel, não pode ser um cara de Singapura. Pode ser um cara da Alemanha, pode ser um cara da Argentina. Só que o cara de Singapura estuda 10 horas por dia. O cara da Alemanha estuda 6 horas por dia, 8 horas por dia. O que nós estamos fazendo para isso? Eles incorporam, esses conhecimentos são cada vez mais incorporados nesses lugares. Não é? Cada vez mais eles são incorporados, cada vez mais esses mecanismos como YouTube e outros mecanismos semelhantes permitem que você daqui assista uma aula que o sujeito está dando lá na China. E o contrário também. Então, isso tudo está fazendo uma modificação, mas nós estamos ainda no século XIX, em termos de estudo jurídico, em termos de discussões jurídicas. E quando a gente vai para a questão, por exemplo, do meio ambiente, como o professor Pedro falou aqui, é cada vez mais frequente o recurso, por exemplo, à jurisprudência internacional. Cada vez mais frequente essa questão, né, de buscar em outros lugares a jurisprudência. Se a gente pensar, por exemplo, o direito tributário,
acho que já falei aqui para os meus alunos isso, mas, de qualquer maneira, acho importante retomar. O direito tributário, por exemplo, é um direito muito poderoso em termos de meio ambiente. Na década de 70, o direito tributário brasileiro foi utilizado para derrubar madeira, derrubar árvore. Ele foi utilizado para criar grandes fazendas no Pantanal, grandes fazendas na Amazônia, e ele foi eficiente. O que ele se propunha a fazer naquela época, ele fez. Então, na aula de direito tributário, essa questão poderia ser tratada. Né? Esse problema poderia ser tratado. Caberia até a gente pensar o seguinte: se ainda faz sentido, dentro de uma faculdade de direito, a gente ter as matérias como a gente tem hoje. Faz algum sentido ter essas matérias como nós temos? Porque, na verdade, o que acontece? Quando você vai fazer um currículo de uma faculdade, você não pensa na necessidade daquele momento, você pensa em como atender os professores. Cada matéria é mais importante que a outra. Então, o sujeito quer ter processo civil 20, o outro quer ter direito civil 90, mas você não está preocupado como é que aquilo fica dentro do contexto atual. Porque se você tem um caso tipo incentivos fiscais na década de 70 para a Amazônia, eu consigo fazer dali um curso de direito civil, consigo fazer dali um curso de direito tributário, consigo fazer dali um curso de direito ambiental, a partir daquele caso concreto. Né? Então, a gente precisa também repensar como é que esse ensino vai acontecer. Nós estamos atrasados em relação a isso. Então, estamos preparando os advogados que nós precisamos, que já passamos 2 décadas do século XXI, já estamos indo para a terceira. Mas nós estamos preparando esses profissionais como a gente preparava 50 anos atrás, há 60 anos atrás, há 70 anos atrás. O ano que eu me formei, em 1979, era mais ou menos essa mesma coisa que nós temos hoje. Isso tem 40 anos. Então, essa também é uma pergunta. Como é que a gente vai preparar esse novo profissional? E aí a questão ambiental, e agora já saiu até do ambiental e entrou no climático. Então, por exemplo, essa discussão climática, hoje, dentro dos escritórios de advocacia, ela está na discussão de negócio. Compra e venda de crédito de carbono, compra e venda de áreas florestadas. Né? Quando a gente vai, por exemplo, para a questão de diversidade biológica, ela também está dentro da discussão de patentes, propriedade intelectual, essa coisa toda. Nós estamos fazendo isso aqui? Nós estamos levantando esse tipo de discussão? A questão de propriedade intelectual, por exemplo, na área de diversidade biológica, é importantíssima. A questão de conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, e como esses conhecimentos são utilizados para a fabricação de remédio, qual o tipo de proteção legal que se dá isso, qual o direito que essas populações tradicionais têm. Isso são temas de hoje. São temas de hoje. Mas as faculdades de direito estão a quilômetros de distância dessa discussão. E veja, isso não cabe numa cadeira de direito ambiental, não dá para colocar isso tudo aqui dentro. Eu sempre falo aqui, essa cadeira de direito ambiental, se ela conseguir mostrar que existe o direito ambiental, ela cumpriu o papel dela, porque ela não tem como atingir essa situação toda. Impossível. A questão das soberanias dos estados,
os acordos internacionais multilaterais de meio ambiente, isso tem que estar lá dentro do direito internacional. Não cabe colocar aqui. Então, na verdade, se a gente quiser levar a sério essa questão da proteção do meio ambiente, mudança climática e tal, uma das medidas imediatas é acabar com a cadeira de direito ambiental. Porque ela não consegue atingir isso tudo. Mas precisa que as outras disciplinas elas tenham essa preocupação. Se isso não acontecer, não tem como. Então, esse é um problema real que o mundo que está preocupado com o que está acontecendo está discutindo. Nós estamos discutindo aqui se a Petrobras pode furar ou não pode furar lá na margem equatorial. Essa discussão ela é secundária. A discussão principal é o que nós vamos fazer daquela região, qual é a política para aquela região. O resto é perfumaria, já que o Pedro falou aqui em perfume, o resto é perfumaria. São discussões paralelas. Agora, são discussões mais fáceis. São discussões mais fáceis. Porque o que a gente vai estar discutindo... No outro dia teve uma discussão sobre o problema de ocupação de áreas de preservação permanente. Comunidades pobres ocupando margens de rio, ocupando encostas de morro e tal. Essa é uma discussão que cabe no direito civil. Essa é uma discussão que cabe no direito de propriedade. Por que se ocupa uma margem de rio? Porque o sujeito gosta de morar na margem do rio? Não, é porque a margem do rio é mais barato. Talvez não tenha custo. Ele não precisa comprar aquela terra. Então, ele vai para a margem de rio, ele vai para cima do morro. Então, aí a gente está discutindo meio ambiente, talvez, mas eu também estou discutindo política urbana, estou discutindo política de habitação. Então, essas questões é que, infelizmente, a universidade ela está no século XIX nessa discussão, tirando um ou outro ponto que tem essa discussão a sério. Essas são as questões relevantes hoje. Não tem mais sentido eu ter um curso que vai se falar sobre o cheque. Então, você tem aula lá sobre cheque, o endosso do cheque, cheque cruzado, cheque em branco. Pós-datado, pré-datado. Isso não faz sentido nenhum. Isso hoje não tem o menor sentido, essa discussão. Mas é um tema do... Cai na prova, como é que é o cheque. Assina o cheque. Tá certo? Então, isso é que a gente precisa ter clareza, que se a gente não acompanhar o passo do que está acontecendo, nós vamos ficar para trás. E é lógico que propor mudanças, porque, veja, todo mundo tem uma zona de conforto. Então, o sujeito vai fazer aquilo que ele faz a vida inteira. Nem todo mundo está disposto a mudar. Mas, veja, essa discussão, por exemplo, o cheque hoje, outro dia eu fui fazer uma transação e a pessoa disse assim, não, a gente não aceita PIX, tem que ser TED. O Banco Central já baixou uma norma, o TED vai acabar. O TED vai acabar ou no fim desse ano ou no meio do ano que vem. O TED vai acabar. Porque não tem mais sentido aquilo. Mas é matéria. Se você pegar um livro de direito comercial, tem lá, do cheque. Então, não tem aquela coisa toda. E ninguém... Há quanto tempo alguém aqui não passa um cheque? Alguns anos. Tá certo? Então, isto, vamos dizer assim, é uma maneira jocosa de mostrar, mas isso se reproduz em várias outras áreas dentro do direito. Né? É uma coisa que tende a desaparecer. Só que nós estamos trabalhando no passado. A gente está reproduzindo esse próprio tema ambiental, se a gente parar para pensar. É claro, se a gente pensar em termos de direito romano,
o direito romano tem 2.000 anos, o direito civil tem 2.000 anos, o direito ambiental tem 70 anos. Então, é lógico que essa é uma diferença relevante. Mas nós temos que saber fazer o que foi feito lá no século XII, no século XIII, por aqueles glosadores e pandexistas e outros comentadores lá do direito romano. Nós temos que saber fazer uma releitura desses institutos todos de acordo com o período que nós estamos vivendo. Porque se isso não for feito, nós vamos ficar para trás. E aí, a mim me parece que tem uma questão, só para encerrar, para a gente fazer um debate sobre isso, a mim me parece que há até uma certa, eu diria, uma certa traição aos jovens. Porque o que acontece? Tudo isso está pensado pelas pessoas que são mais velhas. Só que essas pessoas não estão entendendo que isso tudo está mudando e elas estão educando jovens para uma época que já acabou. E talvez, por isso, a gente consiga entender, pelo menos parcialmente, porque diminui o número de pessoas que se inscrevem no Enem, a evasão das universidades é muito grande. Há um problema econômico? Há um problema econômico. Mas veja, o cara tem um problema econômico, ele vai para uma universidade que está pensando como no século passado, ele sai fora. Ele não consegue ver aquilo como capaz de ajudá-lo a resolver suas dificuldades econômicas, de ter uma profissão que vai ser útil para ele, que ele possa, enfim, melhorar financeiramente, viver com um pouco mais de conforto, porque está tão fora da realidade que o sujeito abandona. Essa é uma questão que a gente precisa estar preocupado. Por que há evasão? É só porque o aluno não tem dinheiro para vir para a escola? Essa talvez seja uma parte. Mas isso não responde tudo. Isso não responde tudo. O que está sendo ensinado? Qual é a utilidade que aquilo tem para o aluno? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque enquanto a gente estiver com a cabeça voltada para o passado e não entender que as coisas mudam rapidamente, nós vamos ficar pendurados no pincel. Então, acho que esse é um ponto, e aí a questão da educação ambiental, que o professor Pedro falou aqui, é trabalhar. Eu fiz, já falei aqui para vocês, eu fiz uma atualização de um livro que eu escrevi sobre muitos anos atrás, aliás, em 1992, de Introdução ao Direito. Eu reformulei esse livro todo, e hoje ele é um livro de introdução ao direito, mas tentando pegar essas questões ambientais, pegar essas questões mais modernas, né? O que está acontecendo agora. Por exemplo, não é propriamente direito ambiental, mas tem a ver com direitos humanos, que é uma matéria que também está muito ligada. Na Holanda, existe um movimento crescente de pessoas de países que foram colonizados pela Holanda e que muitos deles hoje são holandeses, de mudarem os sobrenomes e colocarem sobrenomes das suas etnias originárias. Então, o cara que era, sei lá, Schneider, ele quer mudar para um nome indígena lá do Suriname, ou da Malásia, ou de outro lugar que tenha sido colonizado pela Holanda. Esse é um tema atual do direito civil, ligado a direitos humanos, questão de identidade étnica, essa coisa toda. Não é? Então, isto é que precisa ser ensinado hoje. Como as empresas se funcionam no mundo inteiro, né? Como essas empresas porque o que a gente, se a gente pegar, foi colocado aqui
terça-feira, que por volta de 90% da emissão de gases de efeito estufa no mundo é feito por 100 companhias multinacionais. Esse é um problema. Amanhã começarão a existir ações judiciais, porque isso é um caminho, para discutir essa questão. Tem que indenizar? Não tem que indenizar? Essa é uma questão, seria de direito civil, teoricamente, mas está ligada a essas questões ambientais. Então, a minha questão aqui é essa, quer dizer, a gente precisa virar isso tudo. Da maneira que está, nós estamos preparando pessoas novas para o mundo velho. Né? Esse é um ponto aí. Eu encerro aqui a minha fala antes que alguém comece a dormir. E quem quiser fazer perguntas e tal, eu acho que o tema é interessante e, obviamente, a preferência aqui para o professor Pedro, que é o nosso convidado. Pedro. Fala daqui para o pessoal poder ouvir, porque isso está sendo gravado para o mundo. Está sendo para o mundo inteiro. Nós estamos com 58 pessoas assistindo. Então, é maravilha. Fala daqui para o pessoal ouvir. Vem aqui, por favor, exatamente. Isso está passando para o mundo inteiro. Você não tem noção do... Não, aqui você não aparece ali no vídeo, rapaz. Não quero. Aqui aparecendo. Vira o computador, pronto. Pronto, vai pegar do mesmo jeito, olha lá. O mundo todo está vendo o negócio. Eu não queria agradecer primeiramente pela palestra, achei muito boa. E eu queria saber como que você encara essa necessidade de uma mudança de paradigma, porque parece que em matéria ambiental a gente sempre pensou em remediar, a gente não pensa na vacina, a gente não pensa... depois que acontece uma catástrofe, depois que acabou aquele ecossistema, que a gente pensa em mudar aquilo. Então, assim, essa carência que a gente tem de uma necessidade de educação ambiental protetiva. Tá, tô tentando decodificar a tua pergunta aqui. Tem várias chaves que a gente pode utilizar, né? Primeiro, obrigado pela pergunta. Se nós pensarmos o direito ambiental, né, desde a sua origem, da sua fundação, que é relativamente recente na história, como bem colocou o professor Paulo Bessa, o direito ambiental está voltado para prevenir, né, para que o dano não ocorra. Ou seja, garantir um equilíbrio e isso não significa dizer que a Constituição brasileira, ou os tratados internacionais, ou a Declaração de Estocolmo, tem estabelecido uma ditadura do meio ambiente, que tudo é intocável, que nada pode ser mexido. Não. O que a gente precisa fazer é avaliar os impactos ambientais de forma séria, né? A partir daí, existe algum impacto que vai ser inevitável, porque não existe nenhum empreendimento impacto ambiental zero. Tá? Mesmo que eu crie, por exemplo, uma fábrica de reciclagem, tá? Já passou um caso desse uma vez na minha mão, que tem vários impactos ambientais positivos, ainda assim vai ter algum impacto ambiental negativo. Que, por exemplo, tem uma fábrica lá na Zona Oeste que ela pega resíduos de pneu e ela converte aquilo em tapete de carro. Aí você pensa, poxa, maravilha, impacto zero, ajudou o meio ambiente, resolveu todo o problema da humanidade. Não, porque nesse processo existe uma série de produtos químicos que são adicionados, processos químicos que demandam calor, gasta energia, e vai produzir rejeitos do mesmo jeito. A questão é saber como que eu vou tratar esse rejeito, como eu diminuo esse impacto, e vai ter um ponto ali que vai ser inevitável, de um impacto ali que eu vou ter que compensar ele de alguma forma. Certo? Isso é uma coisa. Quando a gente fala em mudança de paradigma, hoje se discute, né, uma coisa que seria uma mudança de chave dentro do próprio direito ambiental. Então, o direito ambiental ele surgiu numa matriz antropocêntrica. Uma matriz antropocêntrica que a gente pode chamar de antropocêntrica mitigada. Né? Alguns
por exemplo, o professor Morato Leite fala na matriz antropocêntrica alargada, mas alargada no sentido de ser, de se preocupar com as gerações futuras, alargada no tempo e com o mundo inteiro, alargada no espaço. E aí teve um sujeito que leu um artigo em espanhol e entendeu que era tudo que era o contrário, que era alargado no sentido de ser um antropocentrismo mais intenso, mas é uma outra história, fica para uma resenha pós-evento. E aí criticou o artigo lá, criticou a posição, mas ainda assim é uma matriz antropocêntrica. A nossa Constituição, lá no 225, por mais que existam algumas normas voltadas para a proteção animal, né, etc., então, a vedação de crueldade, mas a sua matriz é uma matriz antropocêntrica. O 225 está dentro da ordem social, está previsto o direito ambiental como direito fundamental, o direito fundamental está ligado à figura humana, né? E aí existe uma discussão, que não dá tempo aqui, né? Mas quando se fala mudança de paradigma, é isso que se discute hoje, de se substituir esse paradigma por um paradigma que seria ecocêntrico e não antropocêntrico. Isso, em tese, na teoria, acabaria com essa hierarquia e com essa visão utilitarista que o ser humano tem da natureza e do seu entorno, né? A natureza tem duas funções clássicas na visão antropocêntrica, né? Uma fonte inesgotável de recursos e o espaço onde os dejetos são colocados. Ninguém guarda os dejetos dentro de casa, nem muito menos dá um jeito de resolver aqueles dejetos e transformar eles em alguma coisa. Você joga no lixo, o lixo vai para um caminhão, o caminhão leva aquilo lá para outro lugar, que você geralmente não sabe onde é, certo? Então, enquanto a gente mantém essa lógica, a gente não pensa que esse rejeito está indo para um lugar e que daqui a pouco vai faltar lugar para guardar tanto rejeito, que a gente precisa rever a forma como nós lidamos com os rejeitos, né? Antes eram 3 R's, agora tem os 5 e tem gente que já defende os 7 R's, né? Que antes era reciclar, utilizar, reutilizar e reduzir, agora tem um repensar, reprogramar e por aí vai. Então, essa mudança de paradigma, ela é muito interessante do ponto de vista da discussão teórica, mas, ao mesmo tempo, olhando para o Brasil, para a nossa realidade, a gente não consegue botar em marcha nem o direito ambiental antropocêntrico. Então, quer dizer, e mesmo os países, né, que editaram suas cartas com uma visão mais ecocêntrica do direito ambiental, então, todo mundo vai citar como exemplo a Carta da Bolívia e a Carta do Equador, são as 2 cartas que são referências. Isso não significa que de um dia para o outro, da noite para o dia, na vara do Pirim-Pim-Pim, publicou-se a Constituição e acabaram os conflitos ambientais, os problemas ambientais. Pelo contrário, a Bolívia lida com problemas ambientais, o Equador lida com problemas ambientais também, né? Então, a gente tem que olhar, claro, para as mudanças de paradigma sempre, mas a gente tem digamos assim, uma premência, uma urgência em fazer com que esse quadro ambiental ele melhore. Então, se a gente não provocar algumas mudanças consideráveis da forma como o meio ambiente está sendo tratado, da forma como nós interagimos com o meio ambiente, nós não vamos ter tempo para ficar discutindo esses paradigmas, porque isso vai levar muito tempo. E aí, quando esse tempo chegar, acabou. A gente está meio que numa contagem regressiva, né? Isso parece coisa de filme, né? Mas eu lembro, lá nos Jacksons, lá no desenho, tinha um aparelho parecido com esse, quando era criança, né? E no Star Trek também tinha. Não, no Star Trek não tinha, né? Na verdade, no Star Trek era um reloginho que falava assim, né? Que hoje muita gente está usando esse reloginho aí, né? Então, isso acaba sendo um pouco assim, né? Tipo, é uma fantasia, é uma ficção, mas tem indícios de que isso está se aproximando com uma velocidade preocupante. Isso está demonstrado pela questão do clima, pela perda acelerada de biodiversidade. Isso veio recentemente ilustrado nas pandemias. A pandemia ela tem um fator ambiental também. Ela tem um fator de saúde pública? Tem. Mas essas doenças pulam de espécies hospedeiras que, em tese, não têm um contato tão próximo com seres humanos. Mas aí o ser humano utiliza essas espécies para alimentação, ou ele invade os habitats naturais dessas espécies, elas acabam, né,
integrando o meio ambiente urbano, porque o meio ambiente urbano avança para dentro desses habitats. Isso gera uma propensão a pandemias. Isso já estava apontado no relatório da ONU de 2016, chamado Emerging Issues. O que aparecia nesse relatório? Pandemias, problemas com plásticos, nanoplásticos e rejeitos de remédios e outras coisas que são os assuntos que estão com certa urgência. Então, a mudança de paradigma no direito ambiental, ela é bem-vinda, a gente tem que discutir isso, amadurecer, mas sem descuidar que a gente tem metas, por exemplo, para 2030, que não vão ser atendidas. E para 2050, se nada mudar, também não vão ser atendidas. E aí lá para 2100, não sei, né? Se eu ainda estiver por aqui, né? Mas vocês vão estar, né? Os filhos de vocês certamente. Aqueles planejados e os que vieram assim, sem planejamento. Né? E eles vão estar passando momentos cruciais, seríssimos. Né? Então, espero ter respondido a sua pergunta, né? Porque você colocou várias coisas na sua pergunta. Falou de mudança de paradigma, falou de prevenção. Obrigado. Assim, essa discussão de ecocentrismo, antropocentrismo, eu, com todo respeito, considero uma discussão errada. Porque já lá na Grécia Antiga, se alguém for ler Antígona, vai ver que lá num determinado momento é dito assim: de todas as maravilhas, a mais maravilhosa é o ser humano. O que ele queria dizer com isso? O ser humano é o centro de tudo que nós fazemos. Não há como fugir disso. Não há como fugir disso. Isso não quer dizer que o ser humano tem que sair a detonar tudo, tal, mas o ser humano é o centro O direito existe em função do ser humano, a sociedade existe em função do ser humano. Colocar essa discussão entre antropocentrismo e biocentrismo é uma discussão cômoda, porque ela afasta os problemas sociais que existem. Porque, no fundo, toda essa discussão que a gente está fazendo aqui é uma discussão que parte de organizações sociais, de formas da sociedade se organizar. Não é? Então, veja, na realidade, o que a gente precisa discutir hoje não é se é antropocêntrico ou se é biocêntrico. O que a gente tem que discutir hoje é o seguinte: a maneira como a economia do mundo caminha, ela não tem capacidade de solucionar esses problemas que nós vivemos. E aí basta ser muito pragmático, basta ver a quantidade de normas que existem aí de proteção disso, proteção daquilo, e só piora. Então, a gente precisa ser pragmático. Portanto, a questão não é essa. Não é? A questão passa por uma reorganização da economia mundial. Por que, de repente, começou essa onda ESG? Ela tem um lado, vamos dizer assim, sincero, na medida em que há uma necessidade de mudar uma série de coisas, estamos de acordo, mas isso é uma tentativa também dessas empresas continuarem funcionando como empresa. É uma forma de tentar se adaptar a uma situação que vai ficando insustentável. Não é? Aliás, o debate aqui do professor Abate foi muito interessante. Então, ele colocou uma situação de uma empresa que disse assim: estamos no caminho para, em 2050, mudarmos isso e aquilo. Aí fizeram uma piada, né, criticando isso, que era um cara com uma garrafa de cerveja na mão. Aí ele dizia assim: estou no caminho para, em 2050, parar de beber. Ou seja, o que acontece?
Nós precisamos mudar essas questões. E aí há um problema que, assim, vou voltar aqui a pergunta para o Pedro, que é o nosso convidado. Há um problema que a gente precisa entender, que é tratar de meio ambiente também é tratar de energia. Eu não tenho como separar essas duas coisas. E a nossa sociedade, ela tem fome de energia. E se nós não mudarmos a questão da energia, nós não vamos resolver esse problema, porque esses problemas todos, de uma maneira ou de outra, são decorrentes de energia. Essa é a questão fundamental que nós vivemos hoje. E não é à toa que as companhias de energia todas estão de ESG, etc, etc, etc. Por quê? Porque esses combustíveis fósseis, eles não podem continuar do jeito que eles estão. Lembra que a idade da pedra acabou, não foi porque não tem mais pedra, continua tendo pedra. Né? A pedra continua a existir. Então, estaremos indo ao fim da era do petróleo? Essa é a pergunta. Essa é a grande questão. Embora se possa entender que, em algum momento, usar mais combustíveis fósseis pode ser até melhor. Imagine uma família no interior da África ou no interior do Brasil que tem que cortar madeira para fazer fogo. Se ele tiver um fogareirozinho a querosene, isso vai ter menos problema. Mas isso é secundário. Eu posso também ter lá, de repente, uma planta solar, uma coisa qualquer, mas eu preciso armazenar aquela energia. Porque eu não posso dizer para aquela pessoa, você vai ter luz só quando tiver sol. Ou você vai acender o seu fogo só quando tiver sol. Então, essa questão da energia é central. E não é à toa que a China está brigando com os Estados Unidos para quem vai ficar com as reservas de lítio da Bolívia, Chile e Argentina. Então, essa discussão antropocêntrica, biocêntrica, é uma discussão, do meu modo de ver, totalmente irrelevante dentro dessa discussão, dentro do problema que nós temos. Uma discussão acadêmica, cujo efeito prático é nenhum, e não toca o ponto central, que é a questão do modelo econômico. Pergunta aqui para o nosso amigo Pedro. Acho que ele está na minha frente. Eu tinha na verdade, eu queria levantar um tema e o professor pudesse aprofundar um pouco mais. Antes de começar no direito, eu trabalhei com educação ambiental, ativamente. Com parte de resgate de fauna, levava a fauna, os animais até as crianças, e via nas crianças que o contato com aquela, seja com aquela cobra, com aquele macaco, com aquela coruja, mudava a visão dele em relação à natureza e propagava. E eu via que as crianças transmitiam isso para a família. Eu queria que o professor abordasse um pouquinho mais o que ele entende sobre políticas públicas de educação ambiental, que abordasse mais alguma coisa nesse tema, porque é um tema que é muito pouco falado. Assim, aberto? Aprofundar a temática. Até, professor, de repente, comentar um pouco do papel das instituições públicas, porque dentro daquela educação informal, né, tem um espaço grande que o papel da instituição das empresas públicas, das sociedades de economia mista, como é que essas... Porque eu acho que essas empresas perdem um pouco a oportunidade de disseminar o conhecimento que elas produzem em relação ao meio ambiente, sabe? Perfeito. Até falar do seu projeto lá de... Tá bom, obrigado. É bom que tem alguém que me lembra as coisas que eu já fiz também. Pois não. Então, a minha pergunta vai muito na linha do que o professor estava falando sobre o pragmatismo. Eu não acho que hoje falte debate sobre a questão ambiental, mas acho que falta um pouco de ser... Vou levantar para as pessoas verem. Vem aqui para você aparecer no aparecer vídeo. para o mundo. Senta na cadeira, Agora você pro quase mundo. não está aparecendo, Paulo. Vem Não, mais eu um tô pouco para aqui. cá. Vem mais um pouco para Vai cá. aparecer para o mundo. O mundo inteiro está vendo essa... Eu não quero, é que
aqui tá bom. Não, você tem que ficar aqui, Aparecer para aparecer ali, ó. Você tem que aparecer ali, não. Líder, daí, pode ficar aí. Aqui tá bom? Todo Pronto, mundo tá me ótimo. vendo? Olha, O tá. mundo inteiro. Agora assim, alô, China. Oi, mundo! Que as pessoas falam, falta debate, consciência ambiental. E eu fiquei pensando, será que não falta uma questão mais pragmática? Por exemplo, todo mundo sabe do debate que rola hoje sobre reciclar. Mas quando você tenta fazer essa reciclagem, não é tão simples. Por exemplo, o lixo eletrônico. Estava falando da questão do lixo eletrônico. Hoje a quantidade de lixo eletrônico está cada vez maior. Pilha, por exemplo, é amplamente divulgado o mal que faz o descarte de pilhas e baterias diretamente no meio ambiente. Mas quando você procura um posto de coleta desses materiais, e olha, isso eu estou falando aqui no centro do Rio de Janeiro. Imagina nos locais mais periféricos ou em pequenas cidades. Com certeza não deve sequer ter. Então, a questão é, até que ponto, e chega a ser até uma questão um pouco perversa, porque você incute nas pessoas um desespero, porque a pessoa começa a ficar nervosa, e simplesmente você não colabora para que ela possa fazer alguma coisa. Olha, jogar a pilha no lixo faz mal para o meio ambiente. Aí essa pessoa quer fazer alguma coisa, mas não tem o que fazer. E aí tem essa questão, e aí o que acontece? Vem a questão da logística reversa. É papel do fornecedor cuidar disso. Mas até que ponto também não é um certo lavar de mãos? Porque você vai colocar, se você está fornecendo, se você está lucrando com isso, nada mais justo que você cuide daquele lixo. Mas, de certa forma, o que acaba acontecendo? Eles vão disponibilizar 5 postos de coleta em todo o território nacional, vão dizer, olha, a gente fez a nossa parte. As pessoas que não vão até lá, então, na realidade, isso não está acontecendo. Até que ponto não seria melhor o poder público? Tudo bem, é o fornecedor que vai precisar fazer essa coleta, mas uma disponibilização, por exemplo, escolas, universidades, hospitais, locais em que realmente, e que abrange toda a população, né? Porque essa é uma outra que eu estou falando vários temas para poder falar, que é outra coisa que a gente fala muito, né? De tipo, a questão ambiental, ela não atinge as camadas mais populares. Mas algumas questões poderiam atingir, por exemplo, não importa a sua condição financeira, seu filho estuda numa escola pública, se ele tiver um posto de coleta, por exemplo, de plástico, de vidro, de pilha, essa criança vai conseguir levar, entendeu? Então, vai atingir a toda uma camada popular. Eu me lembro, na década de 90, as escolas públicas fizeram uma campanha que você levava latas. E todo mundo efetivamente assim levava, sabe, participava. Então, assim, até que ponto não é só falta debate, falta consciência, mas falta, na realidade, algo mais objetivo. Falta você fornecer os meios para que as pessoas, de fato, participem daquilo. É isso, gente. Eu posso até complementar, então. Vem aqui, Sarita, para você aparecer para o mundo também. Vem aparecer para o mundo. Não, Sarita, aqui. O mundo espera ver você. Vem pra cá, Sarita. Sarita foi minha colega de FND. Ela falou. O mundo está querendo te ver, Se Sarita. passar, tem um cabo ali. Eu só fico aqui mesmo. Eu não vou interromper a gravação. Essa questão que... Qual o seu nome? Desculpa. Esse ponto que a Liliane comentou era até uma pergunta que eu ia fazer, porque a gente tem discutido muito a questão do racismo ambiental. Como que essa preocupação com o meio ambiente, desenvolvimento sustentável e tal, essas questões vão chegar nas camadas mais pobres da população. Até o exemplo que você usou de reciclagem. Eu já fui professora em escola municipal. No início da campanha, teve uma grande comoção de vamos trazer nossos recicláveis. Tinha um bonequinho bonitinho da Conlube para fazer coleta seletiva, cada um de uma cor, com um chapéuzinho. As crianças acharam lindo, só que essa campanha, ela para ali, ela fica estacionada ali naquele espaço. E são questões que a criança não consegue levar para casa porque ela não encontra aquilo reproduzido no ambiente que ela mora. Então, assim, não adianta muito a gente falar em educação ambiental e em ser objetivo. Aí sou eu concordando e discordando de você, Thalia. Não adianta muito a gente falar em ser objetivo e ser pragmático e levar a educação ambiental até as pessoas, se esse contato ele fica restrito a alguns pontos.
se aquilo não faça a fazer parte do dia a dia dela. E aí até uma reflexão para a gente aqui, né? A gente está tendo, eu até estava conversando sobre isso com o Daniel, a gente está fazendo aqui na Unirio um evento sobre direito ambiental, sustentabilidade e garrafas plásticas. Assim, parece simples, mas não é. Não, foge um pouco ao que... Enfim, você trouxe um pouquinho, mas foge um pouco. Se a gente não naturaliza, se aquilo não passa a estar inerente no que a gente faz no dia a dia, como a gente, nossa própria visão de mundo, termina ficando muito a palavra solta, entendeu? O problema não é ser plástico de uso único. Plástico de uso único, sim. Mas ainda assim, as taxas de reciclagem no mundo são muito baixas, né? São muito baixas. O Brasil, a gente não tem alguma dianteira em relação a isso. Já há pesquisa mostrando que a reciclagem de plástico libera microplástico no ambiente. Enfim, muita coisa para falar. Por exemplo, bom, antes que eu esqueça, né, será que você deu uma brecha, falou sobre racismo ambiental? Tem um livrinho que, inclusive, o primeiro artigo é do professor Paulo Bessa Antônio. Esse aqui, que acabou de sair. Ecofeminismo e Justiça Ambiental. A gente fez um lançamento mês passado aqui na Travessa de Botafogo, que foi um sucesso. E aí eu tenho um artigo nesse livro onde eu falo que a própria ideia de existir um lixão, essa ideia ela só é possível, né, no pensamento e, consequentemente, na realidade, porque nós admitimos que uma parcela da população vai conviver com tudo aquilo que a gente não quer. Porque, no fundo, todo mundo sabe que o lixo vai para um canto, lá longe, e esse canto é o canto onde as pessoas mais humildes estão. Né? O fato de nós convivermos com 100 milhões de pessoas sem coleta e tratamento de esgoto é porque nós somos um país intrinsecamente desigual que aprendeu a conviver e reproduzir as desigualdades desde sempre. Né? Mas, enfim, já fiz o merchan, né? O jabá aqui do livro. Né? E é um debate interessantíssimo, né? Quer dizer, o debate sobre o socioambientalismo, para mim, é muito importante. Sobre o socioambientalismo, sobre a questão da justiça do racismo ambiental. Isso lá nos Estados Unidos foi comprovado empiricamente. Né? Eles fizeram uma pesquisa e verificaram que no county lá, né? num condado lá, onde 10% da população só era formada de latinos e negros. Mas 3/4 dos lixões estavam ali. Estou dando um exemplo assim. É verdade. Eu estou dando um exemplo com os números não exatos, mas, grosso modo, era isso. Isso ficou comprovado empiricamente. O outro caso famoso, que é o caso do Love Canyon, né? Foi uma escola pública construída em cima de um aterro de rejeitos tóxicos, que envolvia, inclusive, uma indústria da guerra, uma indústria da época dos anos 40, que foi aterrando coisa ali, né? E depois o governo comprou aquele terreno, se eu me lembro bem, por $1. E aí fez uma escola ali, e as crianças passaram a passar muito mal frequentando aquela escola. E aí o movimento da Associação de Pais é que fez com que isso se tornasse parte da agenda, né? E hoje, o professor Robert Goulart, que é uma das referências teóricas do racismo ambiental, ocupa a presidência de um escritório dentro do Executivo Federal lá dos Estados Unidos, que é para combater o racismo e a injustiça ambiental. Quer dizer, isso virou uma pauta lá, uma pauta real. Né? E aí, muito se fala também que quando Martin Luther King começou a fazer, né, o movimento, as passeatas, né, em muitas cidades eram problemas ambientais também. Então, na verdade, o problema ambiental ele é um problema social, e aí a gente precisa saber, né, discutir se ele é ambiental e também, ao mesmo tempo, social, ou se ele é antes um problema social e que por aí vira um problema ambiental. Não sei se eu me fiz entender. Professor, dá licença, eu ia Claro. perguntar exatamente isso em relação a... Eu lembro numa aula que fiz mestrado em recursos hídricos, você falou muito de recursos hídricos, fiquei bem feliz com isso. E um dos professores, né, o professor Canedo, ele comentou: como é que eu vou cobrar de uma pessoa que tem um esgoto a céu aberto, passando do lado dela? Quando ela abre a porta, ela sai do lixão. Como é que eu vou cobrar uma consciência ambiental de uma pessoa como essa? Né? E o professor Bessa também, durante as aulas, ele fala muito disso. A gente tem que ter
alguma medida, né, proporcional à questão social para a cobrança ambiental. Ela não pode ser. Eu queria que você discute, né? Na verdade, a gente não tem como resolver o ambiental sem resolver o social. Quando a gente fala de socioambientalismo, é isso, né? Para você resolver por exemplo, já vou chegar em você, Ursula. Eu tenho que tentar responder todo mundo aqui e a gente tem um compromisso 8 horas, né, São Paulo? Compromisso 8 horas, seríssimo. Mas eu vou tentar ser bem... sei que se alguém não for respondido na totalidade, que eu vou tentar correr agora. Mas porque o compromisso é muito sério, 8 horas, compromisso sério. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sem resolver a questão social, então, exemplo, temos que proteger as florestas na Amazônia e temos que bater metas climáticas de redução do desmatamento, porque o Brasil, grande fonte das emissões é o desmatamento e a agricultura, etc, etc. Tá. Para que isso aconteça, eu tenho que ter proteção aos povos da floresta, que aqui é um termo, né, genérico que vai englobar ribeirinhos, quilombolas, povos originários. Um monte de coisa. E isso é uma questão social, porque é um conflito social desde que o Brasil é Brasil. São populações que são exterminadas. Né? Então, essa discussão, para mim, é muito cara, muito relevante. Educação ambiental, para não deixar vocês que perguntaram sem resposta, é um universo de possibilidades. Né? Queria dizer que nossa amiga lá, né? Eu comungo do seu sofrimento. Você sabe que na minha casa tem um saco com 3 lâmpadas fosforescentes, daquelas frias que eu não consegui ainda descobrir onde vou jogar fora. Estão lá penduradas. E tinha um saco com pilhas velhas que eu também não consegui jogar fora. Aí um belo dia uma pessoa foi lá, fez uma faxina e jogou fora. Quando eu cheguei, a pessoa... Graças a Deus, muito obrigado. Que é perto da minha casa tem uma. E nós estamos na zona sul do Rio, no centro do Rio, no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, na Vivo. Então, agora eu descobri um lugar do lado da minha casa que recolhe tampinhas de garrafas. Então, de repente, eu vou recolher aqui essas tampinhas no final, das que foram usadas, e vou deixar lá. E eles ainda usam para causa animal, parece. Dizem. Aí eu chego lá... Rio Ecopets. Aí eu recolho umas 10 tampinhas dessas e levo lá para eles. Outro dia eu fiquei chateado lá, num momento daqueles que eu estava estabanado, derrubei todas as tampinhas no chão da minha cozinha, fiquei catando aquilo. Então, esse desespero não é só seu, não, viu? Ele é meu também. Ao mesmo tempo, o papel do poder público aqui, como você falou, né, ele está subdimensionado nessa história. Então, exemplo aqui na indústria do eletrônico. Falta incentivo fiscal, falta incentivo tributário para a indústria de reciclagem dos eletrônicos ser uma realidade no Brasil. O estado que tem mais é São Paulo, tem acho que um grupo pequeno de indústria de reciclagem de eletrônicos, mas que claramente não dá conta, não dá vazão de reciclar todo o eletrônico que chega lá. Que isso o volume só tende a aumentar, né? Porque é maior volume de consumo e a obsolescência programada faz com que esses equipamentos durem cada vez menos. Né? Então, um equipamento que antes durava 3 anos, dura 2, o que durava 2, dura 1, etc. E aí, educação ambiental é um universo. Eu lembrei que, aliás, foi bom a Úrsula ter lembrado, que eu já fiz um projeto na escola com as crianças também, de ir lá, ter um dia para falar sobre o meio ambiente. E aí foi bacana, né? As crianças são super fofinhas, né? E saem dali super empolgadas. Eu chego em casa, a mesma coisa, não adianta. Então a gente tem que arrumar uma forma de trazer os pais também, educar, né? Aqueles que estão lá com as crianças, né? As crianças às vezes tentam e não conseguem. Né? Como fazer isso? Uma boa pergunta. Né? Já fiz na verdade, o meu grupo de pesquisa, nesse eu não estava diretamente envolvido, fez um projeto em que as pessoas da graduação iam no ensino médio. Porque nós falamos para o ensino médio, vão chegar lá e falar, poxa, mas aquele senhor lá, ele está desatualizado, né? Provavelmente, com todo respeito a nós aqui. Né? E aí, quando você bota alguém lá que está aqui em 20 e poucos anos, acabou de entrar na faculdade, né? Às vezes é difícil até diferenciar, a pessoa vai lá e dá uma aula e todo mundo pluga, né? Preste atenção. Aí utiliza-se um exemplo que é mais... né, corrente entre eles, né? Provavelmente hoje seria um TikTok da vida, né?
pegaria lá para dar de exemplo e tal, e a coisa flui, né? Mas tem zilhões de possibilidades, né? E eu gosto de pensar os projetos de educação ambiental, como esse da escola que, né, Sarita, que não foi para frente, né? Mas que eventualmente poderia ter ido. Então tem projetos que reúnem até os pais das crianças para fazer brinquedos com recicláveis. Então, você pega o reciclado, aquilo que é para o lixo, e aí a gente reúne os pais e as mães, e os pais geralmente não vão muito, mas a gente tem que mudar isso também, né? Aí vão mais as mães, e aí fazem brinquedos, e aí os pais, né, dão aqueles brinquedos para as crianças, às vezes fazem junto com as crianças, e isso não resolve, mas ajuda, e ajuda a criar uma mentalidade diferente também, né? De você parar de enxergar as coisas como rejeito, obrigatoriamente, e enxergar as coisas como recurso, que é uma questão econômica também, né? Pegando o gancho, nós somos a OAB Mulher, representamos que aqui barato. a OAB Mulher, sim, isso, somos coordenadores de grupos de trabalho, de pesquisa, enfim. E nós acreditamos também nos nossos estudos, nos nossos debates, que o papel fundamental, inclusive nós temos até casos empíricos na África, na Europa, que o papel fundamental da mulher no desempenho doméstico para a questão da educação ambiental. Tem vários países, inclusive na Alemanha, inclusive na Noruega, que foi feito um trabalho principalmente com as mulheres do lar, para poder fazer uma economia de água, uma reutilização de reciclagem, de produtos, enfim. Finlândia, países de primeiro mundo, né, que tem essa preocupação e que conseguem aplicar recursos para que isso dinamize. Então, o papel fundamental, eu acredito que para uma mudança realmente, que estão falando tanto em paradigma, mas eu digo de valores sociais, o papel fundamental é da mulher dentro da sociedade. Não adianta tanto em políticas públicas, quando a mulher está na gestão, ela tem uma preocupação maior em relação ao meio ambiente, quanto no lar, né? Para ter uma saúde melhor, procurar um produto mais orgânico, até a mulher periférica que não tem condições, existe, digamos, está numa situação social que não te favorece, ela procura o melhor para o seu filho, procura o melhor para o seu lar. Ela vai fazer sempre uma reeducação em relação às melhorias da sua casa. Então, eu acho que em relação a essa discussão sobre educação ambiental, o papel fundamental ainda está no enfoque de trazer essa mulher, a mulher da sociedade, em todos os aspectos, para lutar em relação ao favorecimento da educação ambiental e de mudanças de costumes. Ela também levantou a mão, agora eu lembrei, a senhora também levantou a mão. Até complementando, né, o que a Mariana tinha falado. Não quer vir aqui falar para o mundo também? Vem para cá. Não é a desculpa do filho. Fala pro mundo, o mundo assiste essa aula. Hoje eu tenho que ficar aqui. Isso, Aqui já tá para o mundo. Não, complementando. Tem um cara lá no Paquistão que está acompanhando. Tradução simultânea. Que é a questão social, porque a minha preocupação também, que eu estava ali pensando, era a pergunta que eu ia fazer, mas que já foi até respondida, já foi colocada, é essa questão desses mais ou menos 100 milhões de pessoas que não têm tratamento de esgoto, como falar para essas pessoas sobre educação ambiental? Ela vai considerar que é uma coisa muito fora da realidade dela, né? E vai achar que é bobagem até, né? Mas precisa ser feito esse trabalho. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada também, pensada e colocada em prática, né? Porque é urgente. Nós temos muitas áreas, aqui não precisa ir longe, aqui no Rio de Janeiro mesmo, com todas essas comunidades, sim. Né, e tudo, essas pessoas que vivem em condições miseráveis, não são pobres, elas são miseráveis. Então, eu acho muito importante que tenha esse debate, essa preocupação e que seja colocada em prática. Agora, como podemos colocar isso em prática? Aí seriam as políticas públicas, ou a sociedade também, né? Na verdade, existe um princípio, fica aqui com a gente, existe um princípio de que a política ambiental ela tem que ser transversal, ou seja, ela tem que, o ambiental, isso tem muito a ver também com, falou sobre as disciplinas, né? Acabar com a disciplina de direito ambiental, se o ambiental entrasse em tudo, né? E aí, por exemplo, no direito constitucional, pouco se fala no ambiental na graduação.
passa batido. Passa Né? batido. Seria ali o momento, ó, direito ambiental, direito fundamental, e é uma urgência, pessoal, vamos lá, né? Hoje se debate se vamos alterar a Constituição para incluir o direito ao clima, né? Como direito fundamental. Mas a gente precisa incluir as pessoas. Então, você só vai resolver a questão ambiental, mas essa é só a minha opinião, tá? Eu posso estar equivocado também, se você atacar a questão social. Porque na Noruega, aí é um outro debate, é uma outra história. Né? E outra coisa, aí ficou uma discussão que eu não vou... Eu, quando fui à Noruega, um sanduíche e um refrigerante por volta de R$170. Tá certo? Então, Noruega é isso. Eu lembro quando fui no Canadá, por exemplo, que aí já não é tão caro, né? Já dá para... Né? Que os supermercados tinham pontos de coleta de plásticos recicláveis e, ao mesmo tempo que você colocava, fazia uma leitura e aquilo gerava um crédito para você. Né? Então, hoje em dia, aí trazendo esse papo da gente trazer o direito para a modernidade, né? Hoje em dia a gente tem uma série de bitcoins e sitcoins que a gente pode utilizar como estratégias de educação ambiental vinculadas a recompensas. Né? Isso é uma coisa interessante para a gente pensar também. Pedro, a gente está chegando aqui o nosso... Sim, sim. Pessoal, olha só, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso trabalho. Verdade. Eu quero agradecer aqui ao professor Pedro, vocês, e quero dizer também o seguinte, eu tenho na minha casa, não diria muita coisa, mas uma quantidade razoável de filmes sobre temas ambientais. Então, esse caso que ele falou do Love Canal, existe um filme sobre esse caso. Tá? E, inclusive, tem um livro que é muito utilizado nas escolas de direito dos Estados Unidos, que chama a Civil Action. Então, ele conta essa história tudo e tal. Eu tinha vontade de fazer aqui, mas não sei se a gente tem um reprodutor de DVD, aí tem que procurar. Aqui, professor, a gente faz. Eu tinha vontade de fazer que fosse uma vez por mês, uma coisa assim, uma exibição de um desses filmes e a gente fizesse podemos fazer até junto com o pessoal lá do teu curso, fazer um debate sobre isso. Tal, eu tenho uma quantidade boa de material. Tá? Tem assim, bastante coisa. E acho que seria legal, porque é uma maneira da gente também trazer essa discussão para casos mais concretos. E acho até, assim, também, a título de sugestão, nessa área de prática forense, por exemplo, é uma coisa que eu acho que seria muito útil, por exemplo, patrocinar ações de organizações não governamentais, oferecer pesquisa jurídica para ação de inconstitucionalidade e tal. Acho que isso daria, vamos dizer assim, seria uma coisa mais atual, tá? Poderia fazer junto com o pessoal, por exemplo, das ciências ambientais, para ajudar na parte técnica dessas coisas. Então, acho que isso seriam formas da gente estar trazendo uma coisa mais moderna, mais atual para esse tipo de esse estudo e tal. Acho que seria útil para todos. Né? Tá. Então, gente, hoje a gente não vai fazer aquela segunda parte, tá, pessoal? Daí depois eu vou te dar o livro, te dizer qual é o nome do livro. Tá? Esse aqui é um grupo que a gente tem que é de ciências ambientais, que essa nossa aula junta direito, às vezes tem biologia, tem um monte de coisa misturada aqui dentro, e a gente vai levando. Então, eu quero agradecer aí vocês pela presença, ao nosso amigo Pedro. Foi uma coisa assim modesta, mas acho que a gente não deixou passar em branco aí esse dia do meio ambiente. Acho que a gente conseguiu, graças à persistência aí da Mariana e da Úrsula, a gente fez a coisa rodar. E agora eu recebi uma informação que tem alguém em Tuvalu assistindo. Então, a coisa está boa. Tá? Então é isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, gente. Gratidão, Paulo. Obrigado.
Vamos ter esse clima mais informal de bate-papo, a gente vai embora, né? Tem que ser mais atual, mais... Vamos fazer esse negócio assim. Eu tenho uma quantidade boa. Vamos fazer junto, juntar o pessoal da UF. Vamos fazer. Que é o... Vou recolher as